poderia ser rica hoje. Continuando aqui, vocês vão me ver bastante com essa roupa, porque eu vou gravar todos os que eu puder gravar agora, editar e vou botando aos pouquinhos aqui para vocês não enjoarem de mim. O que aconteceu? Há uns anos atrás eu conheci uma influenciadora, que é empresária, que é mãe, que é um monte de coisa. Foi isso que me interessou nela. E vocês vão entender o porquê mais à frente. A Isa Menezes. Quem não segue ela, siga. Eu não sei se ela tem essa rede aqui, TikTok, mas eu a sigo na outra rede, vou até procurar aí, se tiver, eu vou marcar aqui para vocês. E nessa que ela influenciava em várias coisas, uma coisa que ela influenciou a compra, que eu comprei, foi o livro Forte, da Lisa Belvedere, se não me engano. Vou botar a capinha aqui, logicamente não trago comigo, né? Vou ter que andar com a mala dentro do ônibus, né? E aí, esse livro, e a própria Isa, elas são mulheres que nos inspiram e quebram as crenças limitantes que a gente tem. Eu, por exemplo, nunca quis ser mãe, mas eu percebi, não só com ela ou com o livro, também com terapia, gente, terapia é muito importante, e com o relacionamento que eu venho cada vez mais estreitando, Deus, que eu não tenho problema em ser mãe, realmente não é o meu super sonho, eu não seria mãe, por exemplo, solteira, mas o meu problema em ser mãe é a visão que eu tenho de família, onde a mãe abdica de muitas coisas para ser mãe, né? E o homem continua lá, o homem continua bonito, o homem continua vivendo, o homem continua trabalhando. E às vezes, né, não é o que a gente espera, às vezes, por exemplo, a pessoa vai casar e a gente espera que seja para sempre, mas a gente sabe hoje em dia que não é. Não é por falta de vontade, às vezes a gente sabe que não é. E aí o que acontece? A gente tem um homem que está ali ativo na sociedade e ele praticamente não perde nada da sua vida quando se separa, e a mulher fica lá vendo navios. Às vezes ela não consegue voltar para o mercado de trabalho, fica dependendo de pensão. Às vezes ela não consegue começar um novo relacionamento, dependendo de como foi o relacionamento anterior. Diversas coisas. E ao lado dela, né, a mulher que é mãe, sempre tá quem? O filho. Porque o filho não fica com o marido, né? O filho não fica como? O filho fica com a mãe. Independente se a mãe trabalha, se a mãe não trabalha, se a mãe tem condições de sustentar, se a mãe não tem, fica com a mãe. Né? E às vezes a sociedade te impõe que você fique com o filho, né? Porque a pessoa às vezes quer deixar o filho com o pai ou alguma coisa, mas o pai não vai cuidar, e a mãe, por obrigação, não é por um super desejo de cuidar daquela criança sozinha, ela fica com o filho. Eu sei que essa é uma verdade aí, que muitas pessoas vão contestar, muita gente vai brigar, mas essa é a realidade. E é isso que é a minha crença limitante quanto a ser mãe. A construção da família. Para que eu seja, né, na minha visão, não sei, pode ser que eu mude de ideia outro dia, ou daqui a pouco. Mas até hoje, a ideia de que eu nunca teria filho mudou para eu preciso, né, ter um companheiro que, pelo menos no momento em que eu escolha ser mãe, eu acredite que aquele cara vai ser de fato meu companheiro. Se eu quiser continuar trabalhando, ele vai junto comigo sentar e fazer dar certo para que a gente tenha nosso filho e ao mesmo tempo eu continue trabalhando. E se eu resolver que depois do filho eu não quero voltar ao meu corpo de hoje, de agora, por exemplo, ele vai continuar me amando com o corpo que eu resolver ter. Então, eu não vou ser pressionada a coisas, né? A largar emprego, a ter o corpo que o marido quer, ou, enfim, essas questões. Parece bobeira, mas não são, gente. Eu vejo muita mãe, muita mulher infeliz, até mesmo dentro da minha família, porque o marido agiu de determinadas formas, foi determinadas coisas, não conseguiu largar, vive até hoje, e aí hoje a família inteira sofre com aquilo que a mãe sofreu. Aí, às vezes, a mãe da mãe sofreu. Lembra, né? Tem um meme aí, que a gente chama de meme, mas não é engraçado, que é aquele de quebra de ciclos, né? Que é uma mulher grita com a outra, que grita com a outra, que grita com a outra, até que chega uma que quebra o ciclo e passa a proferir palavras de amor. É exatamente isso. Isso é real. Acontece em todas as gerações. E a minha, especialmente, que é dos 30, 40 anos, a gente é o decisor aqui de mudar para a geração próxima, né? Para os nossos filhos. A gente tem essa missão aí de quebrar, porque a gente tem mais acesso à tecnologia, mais acesso a outras coisas, mais entendimento da importância de uma terapia, né? Porque as nossas mães acham que terapia é coisa de maluco, né? É coisa de gente que tem realmente algum problema, e não são. Então a gente precisa ser pessoas curadas para criar uma pessoa curada, assim como a gente precisa ser pessoas curadas para ter um relacionamento forte com alguém e os dois, né, curados criarem alguém, e não os dois doentes, né, se baterem, se xingarem sempre, ter aquele relacionamento bem tóxico, aí acaba casando e vai pro
crescendo, 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 e aí você cria um filho onde ele vê que o pai e a mãe estão sempre brigando, gritando, o pai não respeita a mulher, o pai não ajuda a mulher, o pai não coloca a mulher... Tem que colocar assim, gente, nós somos mulheres, nós mulheres somos rainhas, né? Eu vi a Luana Piovani falando esses dias que ela terminou com esse último namorado dela porque ela tem que ser especial todos os dias. E isso é uma verdade. Isso não quer dizer que o homem tem que gastar dinheiros todos os dias para comprar flores para a mulher, mas a mulher tem que se sentir especial todos os dias. Então, quando você cria uma criança, independente se ela é um menino ou menina, ela vai crescer com as crianças que ela vê dentro de casa. Então, se ela vê os pais sempre gritando e continuam juntos, ela acredita que aquilo é amor e é aquilo que ela pode ter e é aquilo que ela merece. E às vezes no seu lar é um lar só de gritos, de xingamentos, mas não tem, apesar de ser uma agressão, não é uma agressão física, mas a partir daquilo, o seu filho ou sua filha vai crescer achando que pode seguir com aquilo. E ele vai aumentar e vira o quê? Uma violência física. E ela vai continuar achando que ela pode ter aquilo dentro do mínimo que ela vê dentro de casa do que é amor. Enfim, é isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava organizando isso aqui, arrumando meus armários, tudo, eu achei o livro forte, né? E eu já o li, mas não tinha exatamente o mesmo entendimento que eu tenho hoje, e eu pretendo ler novamente. E eu pensei em trazer ele aqui, né? Alguns capítulos, ler ele aqui, para quem não pode comprar e tem interesse, e para quem quer, agora diretamente falando das mulheres, ser uma mulher melhor, e a gente quebrar algumas crenças, algumas coisas juntos. Então já fica essa dica, tá? Quem puder comprar, compre, e se quiser não compre, porque eu vou ler aqui para vocês. Mas sigam a Isa Menezes e adquiram o livro forte da Lisa Bevedere. Com certeza deve ter alguns outros por aí parecidos, ou não sei. Mas adquiram, né? Busque saber que livro é esse, busque saber sobre o que a Isa fala, porque são coisas muito interessantes. E que me levaram a quebrar algumas crenças. Então, hoje, eu já sou uma pessoa aberta a ter uma família, inclusive uma criança, mas eu ainda tenho essas condições que eu acho que deveria ser a partir de todas as mulheres. Você vê se o seu marido, o seu namorado hoje, se ele vai ser um bom pai, se ele vai ser o cara que vai, de repente, se você precisar parar de trabalhar, que ele não vai ficar jogando dinheiro na sua cara, que ele não vai ficar dizendo, ah, mas eu trabalhei todos os dias, de segunda a sexta, eu botei dinheiro, e ele achar que ele deve descansar sábado e domingo, e você continuar com as suas funções da casa e de criação de filhos. É isso. Tem vários pontos. Mas exatamente esses pontos não dizem o quanto eu poderia ser rica hoje. Porém, quando eu digo ser rica hoje, não é só de dinheiro, apesar de que eu vou chegar nesse ponto, mas também em coisas que o dinheiro não compra, como ter uma família.